bendito que vem em nome do Senhor. Bem-vindo, bem-vindo, nosso povo te adora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 14º dia dos nossos 28 dias com o Papa Bento XVI. No dia de ontem nós falávamos sobre a caridade. No dia de hoje nós vamos falar sobre a Igreja, sobre alguns pecados dos filhos da Igreja durante a história. A reflexão de hoje, para aqueles que gostam de conhecer a Igreja, para aqueles que estudam, para aqueles que muitas vezes são atacados por serem católicos, a reflexão de hoje é muito importante. Se você tiver um papel e uma caneta, não deixe de anotar. Como? Se for possível, anote todos os dias. A Igreja condena os graves erros cometidos no passado, tanto por parte dos seus membros, como das suas instituições. Ela não hesitou em pedir perdão. O compromisso pela verdade exige-o. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 14º dia dos nossos 28 dias com o Papa Bento XVI. Possivelmente você já ouviu alguém dizer assim: a Igreja cometeu muitos crimes no passado, a Igreja matou muita gente, a Igreja condenou pessoas na fogueira, a Igreja fez a Inquisição, e aí vão dizendo os pecados da Igreja. Então nós precisamos aqui, primeira coisa, esclarecer os conceitos, esclarecer uma terminologia para nós sermos claros, objetivos e corretos. Existe uma diferença entre a Igreja e as pessoas da Igreja. O que é a Igreja? A Igreja é uma instituição fundada por Jesus Cristo, que é o corpo místico de Cristo. A Igreja é santa. A Igreja é santa na sua doutrina. A Igreja é santa na sua natureza. Porém, a Igreja ela se manifesta na história através de pessoas, através de papas, através de leigos, através de padres. O comportamento das pessoas da Igreja, aqui nós temos pessoas da Igreja com P minúsculo, o comportamento das pessoas da Igreja tiveram várias falhas, e a Igreja já pediu perdão pelos erros dos seus filhos. Mas a Igreja em si ela é santa. A Igreja em si ela não peca. A essência é santa, feita de natureza, de manifestação, de externalização, vivida nos filhos e nas pessoas que são pecadoras. Então a Igreja em si ela é santa, mas os seus filhos são pecadores. As suas instituições, os grupos, as paróquias, as dioceses, aqui existe muito pecado. Bispos cometem pecado. Bispos cometem injustiças nas suas dioceses. Padres, quantas injustiças na paróquia. Às vezes eu cometo injustiça, não trato um funcionário como era para tratar. Às vezes você perde a paciência, às vezes você ofende uma pessoa do jeito que não era para ofender. Então, os erros das pessoas da Igreja são algo comuns e a Igreja pede perdão. Mas a Igreja é santa. Por que a Igreja é santa? A Igreja é santa porque ela foi criada por Deus. Quando alguém peca, ela se afasta da Igreja, porque se ela permanecesse fiel ao ensinamento da Igreja, ela não pecaria, ela não erraria. Então o que faz um membro da Igreja pecar e errar é ele sair da Igreja, ele não obedecer à Igreja, mesmo que seja um Papa. Uma coisa é a Igreja em si, ela é santa. Outra coisa são os filhos da Igreja, esses são pecadores. Existe também... O passado é interessante, né? Nós vivemos hoje
um Brasil, falando do País do Padre, onde eles querem reescrever a história. Querem olhar para trás e dizer que coisas do passado como se não tivesse existido. Então querem reescrever a história. E quando as pessoas querem atacar a igreja, querem olhar para o passado e querem dizer coisas que precisam ser melhores entendidas. Uma mentira repetida muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Então é assim, a igreja queimou muita gente na fogueira, a igreja foi muito má com a Inquisição, com as cruzadas. Pera lá, vamos entender melhor isso. O que foram as cruzadas? O que foi a Inquisição? Quando nós falamos da Inquisição, aqui nós estamos no século XIII, mais ou menos, 1210, mais ou menos, existia uma filosofia muito comum, que era uma filosofia dualista. Nós tínhamos os valdenses, os cátaros, os albingenses, alguns grupos que foram se formando de dentro da igreja mesmo. Por quê? Imagina, naquela época se acreditava no dualismo humano. É como se o ser humano ele fosse dividido entre alma e corpo. A alma era boa e o corpo era ruim. E o corpo sendo ruim, ele precisava ser castigado. O corpo sendo ruim, pensava essas doutrinas, essas filosofias, o corpo sendo ruim, ele precisava ser castigado. O corpo sendo ruim, o ser humano precisava libertar do corpo. Então as pessoas se batiam, as pessoas se feriam, e aí muitos começavam a dizer assim, qual que é o problema do corpo ser muito ruim? O problema são as tentações. E quem é a maior causa das tentações? Albingenses, valdenses, cátaros. Uma das grandes tentações são as mulheres. Então começaram a excluir as mulheres. Muitas vezes começavam a dizer assim, já que a vida humana é só sofrimento, uma pessoa pode tirar a vida do seu filho no ventre, uma pessoa pode se suicidar. A mulher sendo causa de tentação, em muitos casos ela tem que ser até morta. Então começou um grande ataque às mulheres. Começou um grande ataque ao corpo. É como se o corpo fosse uma grande doença. Então o que acontece? A sociedade ela começou a entrar em colapso. Alguns cristãos, não percebendo a atitude da igreja, eles começaram a agir. Como que eles começaram a agir? Eles começaram a perseguir esses homens que se diziam cristãos e ensinavam coisas diferentes da igreja. Eles começaram a ser pessoas que começaram a agir, começaram a perseguir estes valdenses, cátaros, albingenses. Então, aos poucos, a igreja falou, nós precisamos criar um órgão intermediário para avaliar os casos. Se alguém se diz católico, seguidor de Jesus e que quer estar em comunhão com a igreja e continua com essas doutrinas, essa pessoa vai ser excomungada, essa pessoa vai ser tirada da igreja. Então o que foi a Inquisição? A Inquisição foi a igreja ouvir as pessoas que se diziam católicas e cristãs estavam se comportando de uma forma que não era católica. Se a igreja não criasse a Inquisição, aí que ela tinha que ser criticada, aí que ela tinha que ser perseguida. A Inquisição foi o meio da época encontrado para barrar a atitude dos hereges que estavam colocando a sociedade em colapso. Se a Inquisição fosse totalmente errada, aqui é a minha pergunta, por que São Francisco de Assis não questionou? Era da época dele. Se a Inquisição fosse tão ruim, tão desnecessária e tão estúpida do jeito que se diz hoje, por que São Tomás de Aquino não questionou? Por que São Domingos de Gusmão não questionou? Por que os santos daquela época não falaram nada? Porque a Inquisição era algo necessário, que em muitos momentos teve exagero, em muitos momentos teve finalidade política e finalidade econômica. Os protestantes também fizeram a Inquisição, e muito violenta, fizeram na Holanda. A maior parte da Inquisição, talvez a Inquisição mais violenta que já aconteceu na história, a Inquisição espanhola, ela era coordenada pelo Estado. Então, Inquisição não era para matar judeu. Inquisição não era para matar pessoas que eram pagãs. Inquisição era para perseguir aqueles que se diziam católicos, estavam se colocando contra o ensinamento da igreja. Tem um tribunal de Inquisição, se Deus quiser em breve nós vamos ter vídeos aí, cursos formativos. Eu fiz uma dissertação de filosofia, a Idade Média e, entre aspas, a Idade Média. Quem sabe um dia o padre pode dividir em várias partes, fazer um curso, aí nós vamos estudar juntos, ou quem sabe um dia até publicar. Então existe um tribunal que se tem os dados oficiais daquilo que aconteceu, foi um tribunal na França. Sabe quantas pessoas foram mortas? Talvez 8 ou 9.
A maioria delas tinha que ir para a Terra Santa, carregava a cruz, ficava de castigo. Por quê? Porque era uma punição necessária que a igreja colocava, porque a igreja era uma referência na sociedade. Para que isso era feito? Para que a sociedade não entrasse em colapso. Teve exageros? Sem dúvida. Vamos punir ou vamos criticar os exageros, até de pessoas de dentro da igreja. Agora, como que nada ia ser feito? Os leigos começaram a fazer. Por quê? Porque o pensamento desses hereges estava destruindo a sociedade. Rapidinho, cruzadas. As cruzadas em si é um gesto de amor. Por que é um gesto de amor? Os cristãos sempre foram para a Terra Santa. Sempre foram para os lugares sagrados. De repente entrou uma dinastia muçulmana, islâmica, que começou a proibir os cristãos de ir para a Terra Santa, da Europa para a Terra Santa, e começaram a profanar os lugares sagrados. Onde Jesus viveu, onde Jesus nasceu, começavam a urinar lá. Cachorro que dormia e fazia fezes. Então começaram a chegar notícias que os lugares santos estavam sendo profanados e os cristãos não podiam mais visitar. As pessoas se organizaram e falaram, não, nós vamos tomar esses lugares. Nós vamos lá. Não tinha WhatsApp para fazer uma videochamada para negociar. E aí eles pegaram e foram. E no meio destas cruzadas, dessas pessoas que foram, tinham oportunistas que queriam vender os seus produtos materiais, tinham pessoas que queriam conhecer as mulheres lá daquele local, tinha todos esses oportunistas. Mas a razão, o motivo era nobre. Então o padre encerra dizendo assim, não pense que a igreja é estúpida. Não tenha esse pensamento de achar que hoje nós somos inteligentes, no passado todos eram tolos. Olhem as catedrais do passado e vejam as de hoje. Será que eles eram tolos? Um tolo consegue construir uma catedral como aquela? Inquisição, se não tivesse razão nenhuma, será que São Francisco, São Tomás, São Domingos, eles iam ficar em silêncio? Então, a finalidade era boa. Infelizmente, algumas pessoas usaram de meios errados. Então, pera lá, essa tendência de estudar história a partir de manuais escritos por pessoas que são inimigas da igreja, isso daí precisa ser questionado. Nós precisamos ir nas fontes primárias, Quem quer estudar mais história da igreja tem o mesmo nome que eu, Daniel Hops, R-O-P-S, editora Quadrante. É uma história da igreja com 10 volumes, cada volume mais ou menos 500 páginas. Fantástico. Quem sabe um dia nós voltamos a esse assunto. Por que o padre está dizendo isso? Nós vamos ter a bênção, vocês desculpem se o vídeo ficou longo, mas isso daqui é um pequeno estudo. Pequeno estudo para quê? Para pessoas que dizem que a igreja é pecadora. A igreja tem filhos pecadores e a igreja é santa. E a igreja é uma instituição séria, que cometeu falhas através dos seus membros e nós pedimos perdão, queremos nos separar. Mas o que a igreja fez e faz de caridade, na ciência e muitas outras coisas, a humanidade é muito grata a ela. A igreja, ela é referência, ela é mestra em humanidade. Que Deus te abençoe. Ame, e nós não amamos o que não conhecemos. Conheça e você amará ainda mais a igreja, instituição séria, que vem de Jesus Cristo até hoje. Uma barca firme, uma barca forte, que jamais vai naufragar. Como diz Jesus para Pedro, ele diz para nós hoje, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vento bendito que vem em nome do Senhor. Nosso povo te acolhe com amor. Bem-vindo, bem-vindo. Nosso povo te acolhe com amor. Tu que recordaste ao povo, Deus é amor. Vens anunciar de novo, Deus é amor. Com a mãe Aparecida nos confirmas, Deus é amor. Tu proclamas para a América Latina,
que vem em nome do Senhor. Bem-vindo, bem-vindo, nosso povo te acolhe com amor. Bem-vindo, bem-vindo, nosso povo te acolhe com amor. Na diversidade unidos, Deus é amor. Proclamamos decididos, Deus é amor. Nós queremos ser discípulos de Cristo. Deus é amor. Missionários para todos terem vida. Deus é amor. Bento bendito que vem em nome do Senhor. Bem-vindo, bem-vindo, nosso povo te acolhe com amor. Bem-vindo, bem-vindo, nosso povo te acolhe com amor. Entre sombras e esperanças, Deus é amor. Caminhamos na confiança, Deus é amor. Novos rumos, novos tempos esperamos. Deus é amor. Nesta quinta conferência celebramos. Deus é amor. Vento bendito que vem em nome do Senhor.